Agradeço a presença de todos vocês aqui no nosso Espaço Sensibilidade. Hoje vai estar aqui a doutora Thais Takahashi, que vai nos falar sobre... Thais? Bom, pessoal, prazer, Thaís. Tomei a liberdade de mudar um pouquinho aí o tema, que estava como longevidade. Mas quando eu sentei para fazer a aula, eu fiquei pensando assim, putz, longevidade. Longevidade dá uma ideia só de tempo, né? E aí dá uma ideia de uma pílula ou algo, sabe? Uma coisa muito da imaginação. E eu tenho a minha irmã que me conhece bem, sabe que assim, para eu ficar convencida de algo, para eu conseguir passar isso para alguém, eu tenho que estar bem embasada. E aí eu falei, putz, mas então longevidade fica meio no ar. Então mudei para táticas para que a gente possa viver mais e melhor. E aí, mais melhor do que mais. Porque quando a gente vai pensar em viver mais, simplesmente o tempo não é suficiente, né? Então, se a gente falar assim, se você puder escolher, se você pode, vamos supor que a gente tem, assim, uma pílula da longevidade, e aí você vai tomar essa pílula e você pode viver eternamente. Acho que quase ninguém ia querer isso. Na verdade, se a gente não tiver um propósito, se a gente não tiver algo a se agarrar, meio que o tempo só não vai fazer muita diferença, né? E aí eu tenho muito na minha família uma. O que me fez começar a questionar isso foi muita relação que a gente tinha com a minha avó, por exemplo. A minha avó era uma pessoa extremamente funcional, aquela pessoa que leva a família, que todo mundo está em volta. E os últimos 10 anos da vida dela, ela viveu mais, mas de uma forma muito ruim. Ela viveu um Alzheimer avançado e as coisas. Então, quando os meus filhos nasceram, a minha ideia era, putz, eu tô amando viver isso. Eu quero viver isso por muito tempo, mas muito bem. E aí que eu fui me aprofundar nessa coisa de estudar mais sobre isso, de como eu poderia, de uma forma muito efetiva e muito prática, fazer algo, né? E aí, para a gente conseguir entender o que é o viver melhor, a gente tem que ter um objetivo. Então, o que seria o propósito de cada um? O que cada um pensa? Onde que é o ponto onde cada um quer chegar? O porquê esse melhor? E aí, queria que vocês pensassem em alguém que vocês gostem de estar junto. O que faria você querer viver esse tempo bem, aproveitar e estar junto? E aí, vou apresentar para vocês o meu propósito. E que vocês também pensassem em coisas que vocês gostam de fazer com essas pessoas. Por quê? Porque a gente precisa entender aonde a gente quer chegar para a gente conseguir determinar essa tática nossa. E aí, momentos em família, momentos de viagem, momentos de risada, que a gente vai falar bastante aqui. E aí, quando a gente fala sobre esses momentos de viver melhor, a gente subestima um pouquinho algumas coisas. Então, quando eu penso na minha avó, coisas que eram muito simples, que é assim, amarrar um sapato, começaram a ficar difíceis. Dirigir, que às vezes hoje é tão simples, passa a não ser tão fácil. Então, coisas como puxar um carrinho com os netos, ter uma destreza cognitiva para brincar com uma criança, carregar, empurrar, puxar. Tudo isso são coisas que vão ficando difíceis ao longo do tempo. E se a gente não se prepara para isso, se a gente não tem um plano, a gente involuntariamente vai diminuindo essa atividade, entendendo que isso faz parte e até se restringindo um pouquinho socialmente, deixando de fazer uma coisa ou outra. Olá. E aí a medicina clássica não ensina isso pra gente, né? Quando a gente está na faculdade, aqui quem
É médico, sabe? A medicina clássica, ela é ótima, mas ela é ótima para quando a gente tem um sintoma, a gente faz um diagnóstico e trata. E aí, aquela pessoa que é muito cuidadosa, aquela pessoa que vai atrás e que quer se cuidar, o ápice do cuidado é o check-up. Só que o check-up já é buscar uma alteração. Fazer um teste de esteira e ter dor no peito, você já tem uma alteração, e aí você faz um diagnóstico e trata. Então, a medicina clássica, ela é ótima para uma dor aguda, uma apendicite, que você vai, diagnostica, trata, resolve aquele problema pontual. Mas quando a gente vai colocar isso numa perspectiva longeva, numa perspectiva de tempo, a medicina clássica já não consegue ajudar tanto. Por quê? Porque a gente também não tem tanta gente vivendo assim para a gente saber como que eles viveram, o que que eles fizeram. Então, esse gráfico mostra para a gente o tempo de vida, então, os anos que a gente vai viver, e o eixo vertical é a qualidade de vida. Então, se a gente não fizer nada, a partir dos 40, 45, variando de pessoa para pessoa, essa qualidade de vida ela vai caindo de uma forma progressiva, sendo que depois lá dos 50, 60, 70, essa velocidade de queda na qualidade de vida ela acelera. A gente vê essa curva se acentuando. E a medicina clássica, a medicina atual, a medicina que a gente aprende na faculdade, o que ela faz? Ela estende esse período de vida, ela faz a gente viver mais, mas não necessariamente melhor. Então, a gente ganha um remédio para pressão alta, a gente ganha um remédio para diabetes, a gente ganha um remédio para afinar o sangue, e não necessariamente isso adiciona qualidade de vida. Isso não necessariamente te torna mais funcional. E aí, o que seria o mundo ideal? O mundo ideal seria a gente vivendo na maior funcionalidade, na maior parte do tempo, e a gente minimizar esse tempo de declínio nessa funcionalidade, no que a gente consegue fazer, no que a gente gosta de fazer, no que a gente consegue fazer com as pessoas que a gente ama e com quem as coisas que mais dão prazer aí no nosso dia a dia. E aí sim a gente entra no que a gente chama dos pilares da longevidade. Então, seria o viver mais, mas viver melhor. E aí, fatalmente, vivendo melhor, a gente estende esse tempo. Mas o que a gente quer é, enquanto estivermos aqui, aproveitarmos tudo que a gente tem com as pessoas que a gente gosta. E aí a gente tem a parte tanto física quanto cognitiva, porque até um tempo, nem tanto tempo atrás, o corpo e a mente eram dissociados, achei, ela vai saber falar. As pessoas não entendiam muito essa coisa do, mas está tudo junto. E se a mente não está boa, o corpo sofre e vice-versa. Era tudo muito dividido. Então, eu sempre falo para os meus pacientes que uma pessoa, o Stephen Hawking, por exemplo, ele não tinha mais o corpo, mas ele tinha a mente e ele foi até o final. Você pega alguém com uma depressão grave, a pessoa pode estar com o corpo perfeito, ela não vai. Então, a gente precisa ter essa combinação, não adianta a gente tentar dissociar isso. Só que para que a gente entenda o que a gente precisa fazer de tática, o que a gente precisa derrubar lá no final, a gente precisa entender as causas de mortalidade. E aí a gente precisa recorrer à estatística. Então, a gente precisa de números, a gente precisa de dados objetivos. Não adianta a gente ficar aqui falando de, você... sem a gente conseguir dar dados do que a gente precisa fazer e contra que a gente tem que lutar, né? Então, a maior causa de mortalidade em idosos é doenças do aparelho circulatório, que são as doenças cardiovasculares. A gente tem muito medo de outras doenças, mas o que mais mata é a doença cardiovascular. E como que essa doença cardiovascular acontece? Ela não acontece pontualmente. Quando as pessoas falam assim, mas depois dos 40 que começa a aparecer tudo. Não, na verdade, seu corpo foi levando um monte de desaforo
E aí, depois dos 40, as coisas ele começa a já não conseguir mais. Então, esse estreitamento, esse acúmulo de gordura na parede das artérias, ele vai acontecendo ao longo de muito tempo. É uma coisa muito lenta. E no Brasil, cerca de 14 milhões de pessoas têm alguma doença cardiovascular. E ela é responsável por 30% de todos os óbitos no país. Então, é muita gente. E a gente subestima muito. Por quê? Porque parece que é uma coisa, um destino, e é assim mesmo. As pessoas morrem disso. Nem todo mundo sabe o tanto que isso é prevenível e o tanto de coisa que a gente consegue fazer para que a gente freie esse processo. Então, aquela história da gordura no fígado, do acúmulo de gordura, desse processo inflamatório, essa gordura visceral, tudo isso vai acontecendo num efeito acumulativo. Por isso que todos os estratificadores de risco, eles acontecem em 10 anos. Não é que nem acidente de carro, que é tudo muito pontual e agudo. São efeitos no longo prazo. Então, os estratificadores de risco, um dos principais pontos é a idade. Porque a idade, esse efeito acumulativo que importa muito. Os colesteróis, a pressão alta, o cigarro e o diabetes. Que são todas doenças preveníveis. Então, preveníveis, retardáveis, e mesmo que a pessoa tenha desenvolvido, a gente pode frear ou muitas vezes até melhorar a ponto da pessoa não ter, minimizar muito esses efeitos metabólicos aí. E o homem tem um fator de risco muito maior que o homem tem 2 a 3 vezes maior probabilidade de ter doença cardiovascular do que a mulher. Muito provavelmente por conta dos hormônios, a mulher ela é um pouco mais protegida em relação a isso. E aí o que a gente quer? A gente quer fazer algumas intervenções antes de enxergar a ponta do iceberg. Porque na hora do teste de esteira, ter uma dor no peito, a gente consegue fazer muito menos coisas do que nós faríamos se nós conseguíssemos pegar essa doença antes. Se nós conseguíssemos frear esse acúmulo de gordura lá alguns anos antes. E aí a gente vai ter que escolher, dentro dos nossos hábitos de vida, se a gente vai pisar no acelerador, se a gente vai pisar no freio para a formação dessas placas aí nos nossos vasos. E aí a gente tem fatores objetivos que a gente pode avaliar, sim, né? Então, nos exames periódicos, avaliação dos triglicerídeos, da insulina, da glicose, do LDL, que é o colesterol. A análise da deposição dessas placas nas artérias. Então, as pessoas que têm um risco maior podem fazer exames, que é aquela tomografia. A tomografia, a gente pode fazer ela sem contraste e já olhar as placas de cálcio, ou num estágio anterior até, fazer a angiotomografia, que injeta um contraste, que vai desenhar todas as artérias ali que vão para o coração, para ver se tem algum grau de estreitamento. Por quê? Porque a gente quer pegar esse estreitamento antes dele ter repercussão, antes que ele cause alguma coisa, né? Outros fatores que a gente consegue frear, a análise de gordura visceral e massa muscular. Esse desbalanço, então, quando a pessoa tem muito mais gordura visceral do que massa muscular, esse processo inflamatório, que é essa gordura visceral. O que é a gordura visceral? A gordura que a gente pega aqui da barriga, que a gente segura, não é um problema. É um problema estético, para quem se importa ou não. Mas a gordura que a gente se importa é aquela gordura que fica para dentro do abdômen, entre os órgãos. Essa gordura é perigosa, essa gordura é inflamatória. Essa gordura aumenta o risco de gordura no fígado, que a gente consegue avaliar pelo ultrassom, pela ressonância. E essa gordura, sim, acelera esse processo de doença cardiovascular, tá? E aí a gente precisa de critérios mais rigorosos do controle do colesterol. Então, quanto mais baixo esse colesterol, melhor. Diminuição dessa gordura visceral, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente as nossas táticas para isso. Controle da pressão arterial, gente, isso é muito importante. A gente subestima e acha que aquele 13/9 tá bom. Não tá bom, é 12/8. Controle da glicose, cigarro. Cigarro é o maior fator de risco para tudo. Tudo que a gente vai conversar aqui, cigarro é o primeiro, obesidade é o segundo, tá? E minimizar o consumo do álcool. Bom, segunda causa, neoplasias. O câncer. Que na mulher,
o câncer que mais acontece é o câncer de mama, e o segundo câncer que mais acontece é o de intestino. Esses dados são do INCA de 2021. Na mulher, o câncer que mais mata é o câncer de mama, pelo número. O segundo é o de pulmão, porque ele vem mais grave mesmo. E o terceiro, o câncer de intestino. E vocês vão falar, gente, mas de onde que uma proctologista veio parar falando de longevidade, né? E é muito por conta disso. Na verdade, dois são os principais motivos. O primeiro, que eu comecei a falar muito para os meus pacientes da prevenção do câncer de intestino. E aí eu comecei a perceber que só pedir para eles fazerem colonoscopia não estava muito ajudando, porque, na verdade, fazer a colonoscopia é procurar alteração. A gente queria que não alterasse. Eu comecei a me afundar mais nessa parte da prevenção do câncer de intestino. E quando eu comecei a me aprofundar na parte do câncer de intestino, eu fui vendo todas as coisas que a gente tinha que fazer e tudo isso melhoraria a chance de eu viver mais tempo e melhor com as pessoas que eu sou apaixonada. Bom, câncer de mama. Aqui a gente só vai falar sobre fator de risco porque a gente quer essa parte mesmo da prevenção, do evitar que aconteça, né? Então, para mama, o principal fator de risco para a mulher é a idade, a exposição a hormônios femininos. Então, quem menstruou muito cedo ou teve a menopausa mais tarde, essa janela de exposição hormonal é fator de risco. Ingestão de bebida alcoólica, sobrepeso e obesidade, inatividade física, exposição à radiação. Vocês vão perceber que tudo que a gente vai falar aqui sobre as nossas táticas para viver mais e melhor, elas vão passar pelos mesmos fatores de risco. Então, fazer a prevenção para uma coisa vai ser automaticamente diminuir o risco para todas as outras doenças. E a mamografia, que seria o que a gente chama de prevenção secundária, que é buscar a alteração, seria o exame de escolha na maioria das mulheres. Para os homens, primeira causa de o que mais acontece, câncer de próstata. Segundo, o que mais acontece, câncer de intestino. O que mais mata? Pelo número, então a mesma coisa que, na verdade, assim, em termos de número, é o câncer de pele, não melanoma, né? Então, mortalidade, próstata para homens, também pulmão e terceiro de colo. E aí, os principais fatores de risco também. Esse efeito acumulativo com a idade. Então, 9 em cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata têm mais de 55 anos. História de câncer de próstata na família. Então, pai, avô, irmão que tiveram câncer de próstata, principalmente antes dos 60 anos, fazem parte do grupo de risco, sobrepeso e obesidade. E o câncer de intestino, que aí é comum a todos, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes que dá aquela impressão de que, se eu não tenho ninguém na família que teve câncer de intestino, tô safo. Para mim, tá sussa, né? E, na verdade, não, porque o câncer de intestino, a parte genética, na verdade, é uma doença genética, não necessariamente hereditária, mas o peso hereditário é de mais ou menos 20%. 80% são hábitos de vida. Então, 80% dos casos, a gente consegue intervir e fazer algo para evitar o câncer de intestino. Então, na comunidade da Procto, a gente tem uma máxima que, assim, ninguém deveria morrer de câncer de intestino. Por quê? Porque você consegue intervir nos fatores de risco e você consegue, como muitas outras poucas doenças, o câncer de intestino, ele sempre vem do cólico, que é como se fosse uma verruguinha no intestino. Então, se a gente for assim, se fizer colonoscopia todos os anos, o que também não é o ideal, porque aumenta o risco em relação ao benefício, você vai pegar o pólipo e essa pessoa não vai ter. Então, a gente precisa achar para cada um qual que é esse momento ideal desse intervalo para fazer, para que a gente tire essa lesão antes que ele venha se tornar um câncer de intestino, tá? Então, assim, principais fatores de risco: idade, a dieta ocidental, que é bem aquela comida de quando a gente vai para os Estados Unidos, isso aqui é aquela junk food, obesidade, álcool, cigarro e essa inflamação crônica de baixo grau. Por que isso acontece? As células, o câncer, na verdade,
todas as células do nosso corpo, elas passam por o processo de divisão celular para serem repostas. Nesse processo de divisão celular, a célula tem que duplicar o DNA. Na hora que o DNA duplica, ele divide em duas células, que acontece aqui nesse lado aqui, né, da figura. Algumas mutações, elas vêm herdadas dos pais. Outras mutações a gente não herda e a gente tem gatilhos externos ambientais que alteram essa genética, alteram essa divisão celular, uma célula sai de controle. O que a gente faz na colonoscopia? A gente acha o pólipo, o adenoma. O que a gente quer com essa mudança de hábitos de vida? Que uma mucosa normal não fique uma mucosa de risco. A gente não quer os gatilhos que vão poder alterar essa mucosa para que a gente prossiga aqui. Lógico que para isso a gente tem uma predisposição genética. Mas predisposição genética, ela só é um dos fatores. Que o que vai influenciar é o gatilho externo. Então, eu sempre dou o exemplo de, vamos supor, as pessoas que têm alergia ao glúten. Se essa pessoa nunca consumir glúten na vida, se ela morou sempre no campo, sempre comeu só verdura, fruta, ela nunca vai saber que ela tem alergia ao glúten. Então, ela ter essa predisposição genética não é um determinante de que aquilo vai acontecer. Depende dos gatilhos externos. E aí, por que a obesidade é um fator de risco tão importante? Essa obesidade central, né? Aqui é um exemplo do câncer de mama. Essas células de gordura, quando elas vão se dividindo e elas vão se acumulando, principalmente nessa gordura que a gente chama de visceral, elas têm um vaso sanguíneo que irriga esse todo. Então, elas vão se dividindo e ainda continua um núcleo de vaso sanguíneo. E essas células periféricas têm um menor suporte, elas morrem mais fácil. Quando essas células periféricas morrem, elas liberam fatores inflamatórios. E o que é essa famosa inflamação crônica de baixo grau, que a gente fala? É a nossa casa que vai ficando com um rachadinho, e aí você deixa. Não é algo que você, assim, quebrou a parede, construiu uma parede nova, e aí ficou uma parede nova e boa, que é meio que o exercício faz na nossa vida. Essa inflamação crônica de baixo grau, ela vai causando pequenos danos. Muitas pessoas manifestam, às vezes, com uma fadiga, sabe aquela sensação de resfriadão, aquele corpo pesado. Por quê? Porque são pequenos fatores inflamatórios liberados ali na corrente sanguínea, que nem são suficientes para a gente ficar mais forte e nem suficiente para causar uma doença propriamente dita aguda. Então, isso vai acontecendo aos poucos no efeito acumulativo. E aí, triglicerídeo, insulina, colesterol, tudo isso acaba sendo gatilho para acelerar esse processo de envelhecimento aí da nossa estrutura. E aí, quando a gente fala do câncer de intestino, esse trabalho mostra para a gente o tanto, o peso que os fatores de risco externos têm. Então, a obesidade central, a história familiar, o cigarro, o álcool e o colesterol aumentado. E aí a gente vem percebendo que o câncer de intestino tem aumentado de incidência, principalmente na população mais jovem. Por isso que antigamente a gente fazia colonoscopia até 2018, a partir dos 50 anos. De 2018 para cá, a gente faz em todo mundo a partir de 45, sendo que a gente está com uma tendência provável de começar aos 40 anos. A gente não sabe ainda se, com certeza, tem fator ambiental de alimentação, de sedentarismo. Nas populações mais velhas, isso tem caído por conta da colonoscopia. Então, os pacientes mais velhos têm feito colonoscopia e isso tem prevenido. Mas essa população mais jovem está em alto risco, justamente por conta desses fatores externos. E aí que entra o que a gente chama de prevenção primária, que é evitar esses gatilhos, que são os mesmos lá da doença cardiovascular. Então, acompanhamento do exame de sangue, análise dessa gordura corporal, os hábitos de vida e o controle bem rigoroso de colesterol, glicose e todos esses fatores que às vezes a gente subestima.
E aí a gente vai interferir exatamente nisso. Na obesidade, na resistência à insulina, no tabagismo, através de dieta e exercício. E a prevenção secundária, que aí sim, a gente fazendo todo esse balaio da gente prevenir com os nossos hábitos, ainda assim a gente tem essa predisposição, ainda assim tem os fatores que às vezes a gente não vai conseguir controlar, então fazer a colonoscopia, fazer a mamografia, ir no dermatologista, fazer o exame do câncer de próstata, fazer a prevenção do câncer de pulmão, do colo do útero, é extremamente importante. Porque aí a gente consegue fazer efetivamente, buscar mais cedo. Porque quando a gente fala de câncer, quanto menor o número de células que tem, mais efetivo o tratamento. E a terceira causa de mortalidade, doenças do aparelho respiratório, que é aquela pessoa acamada, demência, uma fragilidade física, que fratura o fêmur, fica internado, pneumonia, e acaba vindo a falecer disso. E a gente percebe muito essa fragilidade, e a gente tem essa fragilidade como algo que vai efetivamente acontecer. E não é que não vai acontecer. O que a gente quer falar aqui é a velocidade com que isso vai acontecer. Se a gente vai pisar no acelerador, se a gente vai pisar no freio. Por quê? Porque dá para fazer isso de uma forma diferente. Dá para ter um destino diferente em relação a isso. E aí eu brinco que é que nem guardar dinheiro. Você nunca vai falar assim, nossa, meu Deus, cheguei aos 60 anos, tenho muito dinheiro agora para gastar com as pessoas que eu amo. Não. Você fazer essa poupança, até que se prove o contrário, de saúde, sempre vai ser benéfico. Só que aí é uma coisa ativa. Não tem a pílula que a gente estava procurando, que a gente tinha pensado, não existe. É meio que no dia a dia. E aí, por isso que eu troquei o nome de longevidade para táticas. Porque a gente vai precisar, sim, buscar como que efetivamente isso vai acontecer. Esse trabalho pegou mais de 20 mil pessoas e eles fizeram uma análise do que essas pessoas morriam. Então, essas pessoas faziam um teste de aptidão física, eles pegaram retrospectivamente, na verdade, né? Então, eles olharam um pool de pessoas nos Estados Unidos que tinham feito esse teste e, retrospectivamente, eles analisaram depois do que essas pessoas morriam. E eles perceberam que as pessoas que tinham uma melhor aptidão física tinham uma menor velocidade de declínio físico e uma menor chance de morrer por todas as causas. E quando a gente vai olhar as pessoas que não faziam nada, que não tinham nenhuma aptidão física, essa curva é muito mais acentuada do que quem faz pouquinho. Então, fazer um pouquinho já é muito. Fazer um pouquinho, então o low, que é a aptidão física muito baixa, pro abaixo do ideal, você já diminui em metade a chance de mortalidade por todas as causas. Então, não é assim, ninguém precisa virar atleta. A gente precisa fazer um pouquinho, que esse pouquinho já vai mostrar uma força de preensão manual, que é pegar uma sacola, pegar uma mala, puxar alguma coisa, frear no momento de queda, massa muscular, força muscular, potência muscular, performance física e bombeamento muscular. É o que esse teste mostrava. Como que esse teste era feito? É aquele que a gente põe a máscara e vai correr na esteira ou fazer a bicicleta. Não é só o coração bombeando, é quanto de oxigênio seu músculo também consegue captar. E aí, a gente vai perceber o tanto que pessoas fisicamente ativas têm uma diminuição nessa chance de doenças. Então, diminuição de 66% no risco de fratura óssea, 20% de diminuição do câncer de mama, doenças cardiovasculares, câncer coloretal, diminui a chance de depressão, diminui a chance de pressão arterial, diabetes e declínio cognitivo. E mais ou menos 30% de diminuição de mortalidade por todas as causas. Por que isso acontece? Porque no exercício a gente tem
um coração que fica bombeando mais forte, então ele consegue jogar mais sangue para essa periferia captar, então essa periferia consegue captar mais oxigênio, você tem uma troca melhor. Então é isso, sobe um lance de escada, já não cansa tanto quanto cansaria. O nosso fígado fica mais sensível para captar a glicose, então sobra menos glicose na circulação. A gente tem também um aumento na produção de substâncias anti-inflamatórias, tanto para o corpo todo quanto cerebrais. E essa quantidade de massa muscular é o que vai prevenir efetivamente a fragilidade. Porque o músculo, ele é a estrutura do nosso corpo. Não tem jeito. E as pessoas falam assim, ai, mas eu tenho dor, eu não posso fazer exercício. Ou, ai, eu não queria ficar tão forte. Não, não vai ficar tão forte. Não é fácil ficar forte. E para que não tenha dor, que o exercício é importante. Por quê? Porque o músculo, ele é o que estrutura, ele é a nossa fábrica, é onde a gente produz energia, é o que faz você conseguir levantar do chão, levantar da cadeira. E quanto menos você faz, o nosso músculo, ele é um tecido muito caro. Então, é o primeiro que vai embora quando a gente fica 3 dias sem fazer exercício, ou quando a gente fica internado ou tem um resfriado. Você enxuga. Aquela história do Kaique Brito, quando ele sofreu um acidente e saiu magrinho. O músculo é o primeiro que vai embora, a gordura fica. Por quê? Porque evolutivamente, quando a gente morava lá na caverna, o nosso corpo não sabia quando que ia ser a próxima refeição. Então, guardar gordura, estocar gordura que gasta pouca energia era bom. E o nosso corpo continua o mesmo, mas o nosso ambiente mudou. Então, o nosso corpo continua estocando essa energia, mandando o músculo embora, sendo que o que a gente precisa agora é o contrário. Então, quanto mais músculo a gente tem, mais energia a gente consegue gastar, mais energia a gente consegue produzir. Eu brinco que eu não quero que a minha empresa cresça, eu vou continuar com 3 funcionários. Mas se eu aumentar essa produção, as coisas vão se potencializando. E aí o músculo, sim, libera todos esses fatores anti-inflamatórios para ajudar tanto nos mecanismos de saciedade, produção desse BDNF, que é um fator neurotrófico cerebral, melhora o turnover de células ósseas, então diminui o risco de osteoporose, que na mulher, principalmente pós-menopausa, é muito evidente e muito importante. Melhora a captação de glicose pelo fígado e melhora toda essa maquinaria do nosso corpo, diminuindo o risco das doenças. Putz, mas vai ser tarde para começar? Não. Na verdade, tem muito trabalho. Eu não ia ficar botando aqui vários, então eu peguei uma revisão de vários estudos que eles pegaram um grupo de pessoas que se exercitavam e que não se exercitavam. E aí ele fez uma meta-análise, pegou uma revisão bem grande. E a massa muscular esquelética, né, esse tecido muscular, se a gente não fizer nada, ele vai diminuir em até 80% dos 20 aos 80 anos. E as pessoas falam assim, mas eu tô tão magrinha, eu queria ganhar um peso. Não, a gente quer ganhar músculo, a gente não quer ganhar gordura, a gente quer ganhar estrutura física, para não ter dor, para conseguir levantar, para conseguir caminhar, para conseguir fazer as coisas que a gente gosta com as pessoas que a gente ama. E aí, não adianta só atividade física, a gente precisa do substrato para construir essa massa muscular. Então, a ingestão de proteína é importante. A gente precisa ter esse mínimo suporte proteico para que a gente tenha essa renovação muscular. E aí, aquilo que a gente queria, que é a suplementação, e o suplemento vem quando? O suplemento, ele é muito individual, é para quem precisa, quanto precisa, dependendo dessa demanda, muito individualizado. E o exercício, combinado com essa ingesta de proteína, ajuda a combater essa perda de massa muscular. E aí, em torno de 12 semanas, a gente já consegue ter uma reestruturação e um descondicionamento bem importante, sendo que essa piora volta a acontecer se a gente fica mais de 3 semanas sem fazer nada. E aí, depois que a gente estabelece, então, quais são o que a gente quer evitar, a gente consegue estabelecer quais são as nossas prioridades. Então, a gente sempre vai tratar a doença primeiro. Você tem um diabetes? Não adianta fazer muito antes, a gente tem que controlar esse diabetes. A gente tem que fazer essas táticas, tudo isso aqui
Esse daqui é o meu, tá? Vou mostrar para vocês. Essa aqui é a minha estratificação de risco. Então, hoje, o meu maior risco é o risco de eu me machucar. Por quê? Porque eu adoro correr, fazer trilha, para eu torcer um joelho. Então, hoje, a forma como eu estruturo o meu dia a dia é mantendo essa força de massa muscular, esse balanço. Por quê? Porque é uma coisa que não vai impactar no meu tempo de vida, mas vai impactar muito na minha qualidade de vida. E eu já tive dores correndo, acidentes. Então, essa coisa do mexer no celular enquanto está dirigindo, essa coisa do ficar se arriscando para uma coisa ou outra, já fiz mais, não faço mais. Demência. Eu tenho um fator de risco familiar bem importante, tenho um fator de risco genético, então é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado, então eu tenho que tomar todos. Eu brinco que, na verdade, o meu fator de risco para demência, ele, ao mesmo tempo que ele é um fator de risco, ele é um fator motivador, porque é algo que faz, não, como eu tenho um fator de risco aumentado, isso acaba sendo uma coisa, não, então eu tenho que fazer exercício, eu tenho que me alimentar direito, eu tenho que fazer as coisas direito. Saúde mental, que a gente não pode subestimar, essa coisa dessa performance, tudo que a gente sempre busca demais, a gente tem que ter esse momento de baixar isso. E hoje o meu risco de câncer e doença cardiovascular é muito baixo, mas isso tudo vai mudando ao longo dos anos e isso daqui vai sendo altamente mutado. Por quê? Porque eu preciso colocar no meu dia a dia a minha prioridade. Hoje minha prioridade é o quê? É fazer exercício, é me alimentar bem, porque também não é fácil. A gente tem muitas outras atividades além de só ficar se cuidando, né? Se cuidando que eu digo assim, estratificando quantas horas eu consigo fazer de exercício no dia. E aí, quando a gente fala de alimentação, vou deixar algumas dicas práticas aqui. Não fazer compras com fome. Não tem jeito, gente. Fazer compra com fome é tomar as piores escolhas. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele funciona como o homem das cavernas. Quando a gente está com fome, é sistema de defesa e recompensa. É aquela coisa do, aquele doce que você nunca queria, naquela hora você quer. Então, não dá para fazer compra com fome, tem que ser depois do almoço. Proteínas em todas as refeições. Isso é uma coisa que, com o passar dos anos, isso vai ficando muito difícil. Porque a fonte proteica ela é mais difícil de mastigar, ela é mais difícil de preparar, ela não é tão pronta à mão. Mas a proteína é a estrutura do nosso corpo. Se o nosso corpo não consome proteína, ele vai tirar de algum lugar, e vai ser do músculo. Então, proteína no café da manhã, ovos, queijos, um atum, sei lá, shakes, minimizar alimentos ultraprocessados. Esse trabalho ele é muito interessante, porque ele pegou dois grupos de pessoas consumindo alimentos ultraprocessados e pessoas consumindo alimentos naturais. Não sei porque que tá aquele hambúrguer, não era para ser uma coisa mais natural. Mas tudo bem. As pessoas que consumiam alimentos ultraprocessados, ao longo de 14 dias, consumiram uma quantidade muito maior e ganharam muito mais peso do que as pessoas que consumiam alimentos não processados. Bom, outra dica, começar pela parte periférica do mercado, que é onde fica o hortifruti. No meio, é tudo pacote. A gente vai minimizar, porque você já encheu o carrinho, já deu aquela saciada. Por quê? Porque tudo que é mais natural tem mais fibra. Fibra dá mais saciedade, fibra melhora o controle da glicose, fibra melhora o controle do colesterol. E os alimentos mais naturais têm mais micronutrientes. Minimizar o que a gente não quer comer em casa. Se você não quer comer uma bolacha, não tenha. Não é para ser radical. Eu sempre falo, não é para ser rígido. É para a maior parte do tempo a gente fazer o que vai fazer bem. E tudo bem, a gente vai sair, a gente vai comer, a gente vai tomar nosso vinho super livre. Mas no grosso da semana, a gente precisa cuidar desse longo prazo e se organizar. Não tem jeito. Todo dia é preparar, pensar. Por quê? Porque tomar a decisão na hora que você chega na padaria com fome, você vai pegar o pão de queijo e a coxinha. Ninguém vai estar morrendo de fome, falando, nossa, tem uma salada agora. E aí, para a gente conseguir fazer esse balanço calórico, para não ter uma super ingesta, a gente tem 3 formas de fazer esse controle. Restringindo calorias, o que é difícil, porque ficar contando caloria é muito chato. Mas restringir um grupo alimentar, quem faz low carb, quem faz, sei lá, cada um tem a sua forma, quem não come carne. Ou restringir o tempo.
quem diminui a janela alimentar. Isso para muitas pessoas que não têm esse sinal da saciedade muito aguçado, porque a gente pode perder isso com o tempo, essas são pequenas estratégias aí que a gente pode usar. O exercício, que é a nossa poupança. Aquilo que eu mostrei para vocês. Então, o pouquinho que a gente faça já vai diminuir em metade a nossa chance de morrer por todas as causas. Idealmente, o ideal é que a gente combine uma caminhada com a parte muscular, e se der um pilates, vai super bem. O pilates é ótimo para flexibilidade, estabilidade, balanço, essa coisa do vou cair, você bota o pé, você tem que ter força, você tem que ter estabilidade, você tem que ter balanço. Então, essa combinação de exercícios é super importante. Saúde mental, que vai ser o próximo tema de vocês. A saúde mental, ela impacta muito na nossa capacidade de decisão e planejamento. Então, eu sempre converso com os meus pacientes que a gente não vai conseguir montar uma estrutura, um plano, seja de exercício, seja alimentar, se esse paciente não estiver conseguindo tomar essas decisões. A gente precisa estruturar isso na saúde mental. Eixo de estresse. O estresse, ele impacta em tudo isso que a gente está falando. Ele piora os nossos processos inflamatórios, ele piora a nossa forma como a gente lida com os nutrientes, as nossas escolhas. Então, a gente precisa controlar tudo isso para que a gente consiga ter essa saúde que a gente quer aí no longo prazo. Ter um propósito. Então, esse autor é o Arthur Brooks. Ele fala que a felicidade é dividida. Ele é de Harvard, ele só estuda felicidade. E ele fala que a felicidade é dividida em 3 pilares. Então, o prazer e a diversão, que são esses momentos, né, de viagens, passeios, sair para jantar, esses momentos aqui que vocês se encontram. Só que, para que ele determine felicidade, ele tem que ter 2 critérios básicos, que é incluir pessoas e gerar memórias. A satisfação, então essa coisa do conseguir fazer, do conseguir cumprir, isso é muito bom pro ego interno. E o propósito, para quem ou para que eu vivo? Para que eu quero melhorar? Para que eu quero me cuidar? Para quem? O sono, que a gente subestima também. Então, higiene do sono, essencial. É no sono que a gente tem todo esse washout de tudo todas as toxinas do nosso corpo. E aí, sem café depois das 15, sem estímulos estressantes no final do dia. O eletrônico à noite, no escuro, para o nosso cérebro, ele ainda entende que é dia. Isso piora muito a qualidade do sono. Ter um ritual. Não deitar na cama sem sono, para o seu corpo não entender que aquele ambiente já não é um ambiente para dormir. E, em média, as pessoas têm que dormir de 7 a 9 horas. Agora, sim, perder uma noite de sono, tentar não ficar tirando sonecas. Recupera depois, a noite toda. Porque isso pode virar uma cascata enorme. Voltar à rotina. Porque a gente precisa desse reparo tecidual, a gente precisa desse ciclo do sono. A gente precisa que o sono entre em todas essas fases para a gente ter também essa resposta imune, né? Do nosso corpo. E aí, por onde começar? Nossa, meu Deus, é muita coisa, né? Cada um vai ter seu ponto. O que se adapta melhor à sua rotina hoje? O que você consegue fazer? O que mais te mantém motivado? Eu fazer um pilates, eu fazer um exercício, ou não, eu começar a me alimentar melhor, acho que vai começar a puxar outras coisas. Cada pessoa vai ter o seu ponto. Cada pessoa vai ter o seu start para esse futuro. E aí, Thaís, você não esqueceu dos suplementos? Suplemento é a cereja do bolo. O suplemento é depois que tudo já está ajustado. Não adianta. O ômega 3, a creatina, eles vão fazer muita coisa em quem está funcionando, mas ele não vai ajustar nada que ativamente a gente vai conseguir fazer. E é isso, pessoal.